ele muito bem. Eu tenho algo assim, né? Quando alguém me fala besteira no pé do ouvido, eu não consigo esconder que eu vi uma besteira. Bom, agora já estão esclarecidas as histórias da gente, né? As das bonecas de porcelana. Tá tudo de bom, não tem nenhum problema, não. Eu dou graças a Deus que não houve minhas histórias de infância, eu era um capeta em vida. É claro, o capeta nerd, mas o capeta. Ok, vamos falar agora de amarração. Tá? Amarração, ou binding, é a associação de entidades dos programas. O que quer dizer isso? Não se associa a uma variável a um valor. Isso é amarração. Quando você dá o nome de uma variável ao tipo dela. Isso é uma outra amarração. Quando a gente projeta, quando se projeta um negócio de informação, a gente define quais são os símbolos que possam usar para identificadores, quais são as palavras-chave, tá certo? E que símbolos representam operações matemáticas, por exemplo. Por exemplo, em C, o compilador determina um intervalo de inteiro associado ao tipo int. Quantos bytes são usados para o tipo int depende do compilador de C. Tá? Associação da variável ao tipo de dados. Expressão do programa, associação, uma expressão do programa, tá certo? Por exemplo, em C++, o asterisco, hora quer dizer conteúdo de um ponteiro, hora quer dizer multiplicação, né? Tempo de ligação, o que quer dizer isso? Vamos lá. A gente pode amarrar a variável do seu valor, ou um identificador um tipo, no tempo que a gente está projetando a linguagem de programação. Aqui a gente define quais são os tipos básicos que existem e quais são, por exemplo, quais são as operações que são válidas. Tá bom? Quando a gente está implementando o tradutor, não é isso? A gente também pode definir algumas amarrações. Durante a compilação ou durante a interpretação é que a gente associa uma variável do tipo de dados. Tá certo? E tempo de ligação, quando você tem várias bibliotecas e elas são. Esse é o tempo que você tem várias bibliotecas e elas são combinadas para formar um executável. Isso é chamado tempo de ligação desse momento. Tá certo? É quando você tem o system.out.println, ele é conectado com a biblioteca. Quando tem o biblioteca system.out conectado ao seu programa, e ele pega o código daquela função e associa ao println. Então, esse momento em que há essa junção é chamado tempo de ligação, e é um momento em que as funções que estão separadas em várias bibliotecas são interligadas, tá certo? São amarrados. O termo não é interligação, mas amarração. Tempo de carga, por exemplo, a gente está carregando o programa para ser executado na memória principal, uma tarefa que é do sistema operacional. Nesse momento, ele associa os valores às variáveis globais e também às variáveis estáticas. Tá bom? Os nomes das variáveis são trocados pelo endereço de memória nesse momento, porque o sistema operacional faz essas associações. Tempo de execução, quando a gente, por exemplo, manda o usuário entrar com o valor que a gente vai atribuir para a variável. Isso é uma forma de amarração também. Tá bom? Então, quando se associa um valor a uma variável ou um símbolo a uma função, isso é uma amarração. Ela pode acontecer em qualquer um desses tempos. No projeto de linguagem de programação, durante a execução do compilador, quando as bibliotecas são combinadas e quando você carrega o programa na memória principal. Tá certo? Isso são exemplos, tá certo? De quando acontecem essas amarrações. A amarração estática ocorre antes da execução do programa e permanece inalterada.
Por exemplo, quando você tem as linguagens que definem os tipos. Quando a tipagem é forte, você tem que definir o tipo da variável antes de criar a variável. Tá certo? Dinâmica é quando você tem como Perl, em que uma variável pode ter qualquer tipo de dado. Aí você faz a atribuição a ela. Então, durante a execução do programa, é que você descobre o tipo da variável. Tá bom? O que acontece? Esse é um desses, os tipos de amarrações que você vai fazer e quando você vai fazer essas amarrações são decisões que você toma quando se projeta uma linguagem de programação. Tá certo? Elas impactam no significado do seu programa. Em que sentido? Python, por exemplo, você pode criar alguma variável, você diz o tipo dela e receber o tipo dela durante a execução. Então, quando você entende que tipo de amarração está acontecendo ali, você entende o que o seu programa está fazendo. Identificadores, o que quer dizer isso? Quais são, como é que se formam as palavras que identificam suas variáveis e funções? Tá certo? Por quê? Porque a gente precisa dar nome, batizar as coisas para tornar o nosso programa mais legível e fazer a referência correta de significados e as computações adequadas. Tá? Então, quando cada linguagem tem a sua definição de regras para isso. Vamos lá. Algumas linguagens, aqui estão elas, C, PHP, C++, Java e Python, fazem diferença entre maiúsculas e minúsculas. Outras não fazem. Algumas limitam a quantidade de caracteres. Fortran 1, hoje já estamos em Fortran muito mais à frente que 1, 6 caracteres. Se sua variável tivesse mais de 6 caracteres, ele não dava um erro. Mas se tivesse outra variável que começasse com os mesmos 6 caracteres, era tratado como se fosse a primeira variável que você definiu. COBOL, 30 caracteres. Fortran 90 e ANSI C é o C padrão internacional. Tá certo? Ele distingue as variáveis até o 31º caractere. Variáveis com 32 caracteres em diante, que tem os primeiros 31 caracteres iguais, ele não faz diferença nessas variáveis. A da Java e C++ não tem limites. Quando a gente vai projetar uma informação, a gente projeta ela um conjunto de regras de especificação, que é como se fosse uma regra recursiva. Olha só, aqui está um exemplo realmente de como a gente especifica os tokens, né, ou a parte léxica, né, de uma linguagem. Um identificador é uma letra, ou, se não casar com a letra, você tira uma letra e uma sequência. E uma sequência é o quê? É um ID de caractere, ou um ID de caractere e uma sequência. O que é um ID de caractere? Ou é uma letra, ou é um dígito, ou um sublinhado. O que isso quer dizer? Um identificador tem que começar com uma letra. Porque ou ele é só uma letra, ou é uma letra seguida de sequência. A partir desse momento que você tem a primeira letra, você pode ter um caractere de D, que pode ser uma letra, um dígito ou um sublinhado, ou um deles e outra sequência, que é um caractere D ou outra sequência. É uma descrição bem funcional, mas as especificações das linguagens de programação são feitas dessa forma, a parte léxica, ou seja, a parte que lhes permite dizer os identificadores válidos. Certo? Então, essa especificação aqui está me dizendo que eu tenho que obrigatoriamente, para o identificador de uma variável, de uma função, eu tenho que começar com uma letra. Algumas permitem que você comece, por exemplo, com sublinhado. Também é permitido. Mas eu normalmente não conheço linguagem de programação que me permita começar um identificador de variável, de função, tá certo? Como sendo um número, para não confundir com o que é um número em si. Entenderam? Curiosamente, a gente pega especificações como essa e nós jogamos em um programa que ele nos gera um analisador léxico do programa. O que o analisador léxico faz? Ele verifica se o que você digitou é algo válido. Não em termos de não em termos de sentença completa, mas cada palavra é separada. Tá certo? Então, ele é um dos recursos que você tem nos IDEs e no compilador. Nos IDEs, ele nos permite identificar, ele destaca, quando você cria uma palavra-chave, ele destaca ela. Ele, em
conjunção com a parte de gramática, que a gente vai ver mais na frente, nos permite identificar os erros que às vezes a gente digita. Por exemplo, a gente esqueceu um ponto e vírgula. A gramática diz que tem um ponto e vírgula no final da instrução. Mas a especificação disso é feita dessa forma. Né? Alguns exemplos, hoje já deve ter mais, né? Ou versões mais modernas deles, mas muitos anos atrás a gente usava o IAC e o Bison. Eu sei que o Bison ainda está em uso, o IAC eu acredito que não. Mas o IAC e o Bison é para especificar a gramática da linguagem. Aí você tinha usado os dois léxicos, que tinha o Lex, e eu não lembro qual o léxico moderno. Mas você escreve essas especificações, eles geram isso daí. Você também cria os identificadores, segue os identificadores especiais, palavras reservadas, palavras-chave, palavras bem definidas. Porque o estandardizador léxico vai identificar quando é o nome de uma variável, quando é um inteiro, quando é uma constante, quando é um string normal, certo? Quando é um comando while, quando é um for, é um abre parênteses, é um fecha parênteses, é um ponto e vírgula. E essas informações são para. Ele identifica isso daí e passa as informações para a parte de gramática. Tá certo? Obviamente, quando a gente define essa parte, a gente define também as palavras reservadas que o programador não pode utilizar. Aqui estão alguns exemplos de palavras. Né? Palavras-chave são símbolos para determinar o contexto. Integer, int, float. Tá certo? A principal questão é você define essas palavras-chave para deixar a coisa mais legível. Né? Quando a gente escreve a linguagem, o pessoal usa while ou for, é porque a língua inglesa foi a preferida. Né? Mas você já tem, por exemplo, interpretador de Portugal, né? Que lhe permite escrever no pseudocódigo parecido com o português. Nada impede que vocês criem no futuro, estudando um pouquinho de compiladores, uma linguagem de programação que trabalhe com as palavras-chave todas em português. As coisas não precisam ser em inglês. Mas o são para ter uma certa um caráter internacional na linguagem de programação. Algumas palavras são pré-definidas, mas podem ser redefinidas pelos operadores. Por exemplo, as funções em C++, fopen e fclose, em C, aliás, perdoe, em C++ também. Às vezes até os operadores a gente pode redefinir, né? Nós vimos em C++ como redefinir aqueles operadores direcionais. Nós podemos criar um operador de soma, por exemplo. Tá? Ambiência e amarração. O que quer dizer isso? Isso tem muito a ver com o ambiente de escopo. É o ambiente em que aquela associação variável tipo e variável valor é válida. Um exemplo claro disso são os blocos em Java e C++. Você pode declarar coisas dentro desses blocos que não são visíveis dentro dele. Em compensação, em C, você pode definir variáveis globais que são visíveis em todos os cantos, a não ser que você faça um daqueles métodos de ocupação que nós vimos. Qual é o método de ocultação? A gente cria num bloco local uma variável com o mesmo nome da global para ocultar a variável global. Tá certo? Então, isso permite que o mesmo identificador seja declarado em várias partes do programa, mas representando variáveis distintas, entidades diferentes. Está dando para entender o que está acontecendo aqui? Sobre o que a gente está tratando? É bem simples, né? Mas às vezes escorrega. Então, o ambiente é denominado para. É um conjunto determina o que os identificadores denotam no programa. Cada amarração possui um escopo, ou seja, uma região onde ela é visível. A gente viu bastante isso em C++. Em C++ a gente brincou bastante com esse conceito, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma variável global int A, mas na F eu defino um int A com outro significado. E aqui esse B mais A será com A local e não com A global. Tá certo? Escopo, definição formal, é a região do programa onde a entidade amarrada é visível. Tá certo? O escopo é de estático dinâmico,
por definição de categorias, status, definição do subprograma, tempo de compilação ou organização textual do programa. Tá certo? Dinâmica, chamada de subprograma, tempo de execução e fluxo do controle do programa. Vamos observar o seguinte, o estático ele depende dessas situações. Em C++, o seu escopo de uma função, para ela ser visível para todo mundo, você tinha que colocar um protótipo dela no início do programa. Caso contrário, ela só se tornaria visível no momento da sua definição e para as linhas abaixo dela. Isso nos impediria de ter uma definição, uma visibilidade maior dessas funções. Então, em C++, a gente tem um escopo estático. Tá bom? A gente, em escopo estático, a gente divide nosso programa ou em um bloco monolítico, ou em blocos aninhados, ou blocos não aninhados. O que quer dizer isso? Bloco monolítico, você digita o seu programa num único bloco. Assembly. Tá? Blocos não aninhados, você pode ter variáveis globais e funções locais. Tá? Blocos aninhados, dentro de cada função, você pode definir um subbloco, e dentro dele uma variável que só é visível naquele bloco. Tá certo? Monolítico, único bloco, tá? Não é para programas grandes, obviamente. Quando ele fica grande é horrível, o inferno até devo bugar. E é o que as versões antigas, tanto de Basic como de Global, faziam. Estático, identificadores locais, globais, tá certo? O identificador local é forçado, não é, o identificador não local é forçado a ser global, todos os identificadores globais têm identificadores distintos. Tá? Aninhado, qualquer bloco aninhado dentro de outro bloco, ou seja, qualquer programa, e aí você pode definir coisas dentro de cada um desses blocos. Tá bom? Um exemplo disso aqui é Fortran. Isso aqui, C++ e Java fazem isso com frequência. Tá certo? A gente já viu ocultamento, não é isso? Por exemplo, aqui a gente tem x igual a 10, e aqui a gente tem um outro x que não é nem inteiro, perdoe-me. Né? E esse x é um float. Isso é ocultamento de entidades. Tá? Referência seletiva. Se você der o nome do bloco, por exemplo, x é inteiro, o conteúdo de x é igual ao conteúdo do x que está no bloco A. Esse bloco está aqui. Tá bom? Então, algumas linguagens como Ada tem essa questão de referência seletiva. Tá bom? Problemas com estruturas aninhadas. Pode ser querer que uma biblioteca aqui embaixo, por exemplo, a E e a D, pode requerer uma variável que seja declarada globalmente usada por pronto. E e a D precisam de P. Tá? Só elas precisam de P. Mas por causa disso, P tem que ser declarado global para que eles sejam utilizados. Então, as coisas complicam um pouco. Tá? Estruturas de blocos em C, nós já vimos isso. Escopo dinâmico, as iterações são amarradas de acordo com o fluxo de controle. O que isso quer dizer? X igual a 1, procedimento sub 1, escreva x, procedimento sub 2, x, inteiro x igual a 3, sub 1, sub 2, sub 1. O que acontece aqui? Tá? Sub 2, ele altera o valor de x. Ele existe um x dentro dele, perdoem, igual a 3. Então, esse aqui, esse sub 1 aqui, ele vai ver esse x igual a 3. Esse outro sub 1 aqui vai ver o x igual a 1. Por quê? Porque antes de chamar o sub 1, quem estava logo antes dele era o x igual a 3. Então ele vai pegar esse escopo primeiro. Nesse outro, não tem esse x igual a 3, mas tem esse x igual a 1 aqui. Isso, do escopo dinâmico, as linguagens que permitem isso, ou que devem permitir isso, tem que levar isso em consideração.
Problemas. Obviamente, escopo dinâmico dá uma dor de cabeça para a linguagem de programação, no sentido que ela tem que procurar qual a variável que ela está fazendo referência ali. Atrapalha a leitura do programa, já que você não sabe exatamente que X é. Eu mesmo já usei esse exemplo várias vezes e ele sempre me trava um pouquinho. Tá? Necessário seguir cadeia de chamadas para identificar referências não locais e vários locais para ser acessado por qualquer subprograma. Só que isso é tão confuso que a gente, nas linguagens atuais, a gente não vê isso acontecer. Tá bom? Eu vou continuar com esse slide a partir daqui na próxima aula, tá certo? Então vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos pela companhia.